A gente fala muito sobre os problemas da sociedade em geral, assim, essa questão da pornografia, dos homens estarem ficando fracos, desse declínio geral. E tu falou que aos teus estudos, os homens estarem ficando fracos, esses novos movimentos do feminismo, essa questão da pornografia é um sintoma e que a verdadeira causa é algo envolvendo a economia, não é? Tipo assim, a verdadeira causa é a moeda fiduciária, tá ligado? É porque tudo é uma questão de economia, tudo é uma questão de decisão econômica que as pessoas fazem. Então, se as pessoas têm um incentivo econômico para serem degeneradas, para gastarem agora, para não pensarem no futuro, para não ter um pensamento de longo prazo, se o incentivo delas é pensar no agora só, elas vão fazer isso. Tipo, se for economicamente mais produtivo para elas fazer isso agora, pensar no prazer imediato, sei lá, comprar pack de garota na internet, enfim, elas vão fazer isso, tá ligado? E tudo isso tem como causa a moeda fiduciária. Porque a forma como ela funciona é para te diluir ao longo do tempo. E se tu é diluído ao longo do tempo, Hum, tu não tem incentivo para poupar, não tem incentivo para pensar no futuro, não tem incentivo para investir, entendeu? Então tu acaba sim. gastando agora porque no futuro tu não vai ter nada, entendeu? Entendi, Basicamente entendi. isso. Essa parada da moeda não tá atrelada ao ouro, então, e essa questão da inflação e subindo, e dinheiro imprimindo mais notas, causa essa questão da pessoa não querer guardar o dinheiro e ela querer se desfazer do dinheiro para ter outras coisas. Entendo. É porque as moedas fiduciárias, elas não são dinheiro, né? Elas são moedas, elas são apenas facilitadores de troca. O dinheiro, de verdade, é ouro, é Bitcoin, Uhum. são metais, enfim, mas principalmente ouro e Bitcoin, né? Porque eles têm características de dinheiro, eles são divisíveis, eles têm uma escassez, eles são difíceis de criar, né? No caso do ouro, ele é difícil de minerar, no caso do Bitcoin também. Então, são propriedades que dão, que, que, que fazem com que as pessoas vejam aquele ativo, aquele item da sociedade como um bom dinheiro, como reserva de valor. Porque ele detém as propriedades dele, daquele dinheiro, ao longo do tempo, né? Ele não muda facilmente. Sim. A moeda fiduciária é literalmente o oposto disso, né? Tipo assim, ela é facilmente manipulável, ela é facilmente impressa, ela não tem reserva de valor, você pode ser confiscado, você pode ser proibido de gastar, proibido de ter. Então, é um anti-dinheiro, basicamente, a moeda fiduciária. Interessante. Sabe, é estranho que isso seja pra mim, eu concordo, eu acho que a moeda ser desse jeito gera todos esses problemas, mas pra mim é estranho ver isso como talvez a causa. Porque por que seria feito isso para então gerar todos esses problemas se não houvesse uma degeneração antes? Será que então não existe alguma razão para a sociedade se tornar degenerada, para talvez a elite se tornar degenerada, que faça com que eles façam isso com a moeda? Então, o que eu quero dizer é, numa sociedade saudável, seria criada então essa moeda fiat que não tem a atrelação com dinheiro, não tem valor próprio? Sociedade saudável seria criada a moeda fiat? Eu quero dizer, tipo, tu vê essa questão da economia, essa questão do dinheiro causa esses problemas. Mas por que isso começa? O que causa a moeda ficar assim? O que causa a moeda fiat? É, o que causa a moeda fiat, exatamente. Claro, Estados, eles têm eles têm incentivo essa decisão, para. eles fazem isso, né? Eu acho que é tudo uma questão de poder, né? Tipo assim, quando tu Hum, é dono da moeda, por exemplo, o Brasil, quem é dono da moeda brasileira? Quem é dono do real? É o governo brasileiro. Ele consegue imprimir sim. essa moeda. O incentivo que tu tem é de imprimir mais e mais e de diluir as pessoas que estão dentro desse sistema onde você é o rei, você é o dono, entendeu? Tipo assim, o governo brasileiro, ele contrai dívida em real. Então, o incentivo que ele tem ao imprimir real é muito alto. Porque quanto mais real ele imprime, mais real tem na sociedade e menos dívida em valor objetivo ele paga, entendeu? Porque Sim. o de compra do real diminui. Só que como o governo é o primeiro a imprimir, ele é o primeiro a usar essa moeda, o poder de compra dele não é diluído, mas o poder de compra de todas as outras pessoas que estão na sociedade é diluído, por causa de oferta e demanda, Sim. né? O que eu quero dizer é, por exemplo, durante o Império Romano, eu não me lembro agora qual o nome do imperador, mas houve esse processo similar, onde eles pegavam as moedas que eram de ouro puro, não é? E diluíam outros metais impuros nessa moeda. E isso gerou um processo similar, onde as pessoas queriam se desfazer mais rapidamente das moedas porque elas iam perdendo dinheiro. E isso claramente causa problemas na nossa sociedade, na nossa família, na nossa saúde e na saúde mental geral da sociedade, assim como tu falou, para as pessoas quererem se desfazer do dinheiro e não terem um estímulo a pensar a longo prazo. Mas me parece que talvez a atitude de colocar esses metais impuros na moeda e diluir essa moeda, talvez advenha
dessa questão do Nietzsche, assim, da morte de Deus. Eu quero saber qual é a tua perspectiva nisso, assim. Se tu acha que talvez seja uma pessoa malvada no poder, que cria, então, essa questão da moeda fiat. E isso faz as pessoas pararem de pensar a longo prazo. E isso prejudica essa questão cultural das pessoas não terem mais um propósito, das pessoas se perderem, ou se talvez seja um problema de ética e moral, dessa morte de Deus se tornar só um mito, de não ser mais algo literal, de não ter mais esse medo do inferno e medo do céu. E isso faz com que as pessoas, então, seja mais fácil fazer coisas erradas, porque as pessoas têm menos medo, então isso cria a possibilidade da moeda fiat existir. Isso cria a possibilidade do governo ser abusivo. Então a verdadeira causa para a moeda fiat, para todas essas coisas, seria a falta do medo do julgamento ou algo do tipo. Ou não, assim, tu acha que talvez seja meio que um cara no poder, malvado, poderoso, que daí cria essas moedas e daí isso dilui pro final da sociedade e acaba prejudicando tudo, assim. Eu acho que não é só um cara no poder, eu acho que são Uhum. vários, né? Tipo assim, políticos eles fazem o que ele, tipo, cada político tem os seus interesses pessoais, sim, mas eu acho que não é uma questão de falta de Deus, eu acho Uhum. que são apenas incentivos. Tipo assim, se houvesse uma maneira das pessoas não utilizarem essas moedas corruptas feitas pelo Estado, elas não utilizariam. O que aconteceu no Império Romano, por exemplo, é simplesmente o fato de que elas não tinham escolha. Elas eram obrigadas a circular essas moedas e a decisão racional que elas tinham é separar as moedas boas das moedas ruins e usar apenas as moedas ruins como comércio, entendeu? Então Sim. o ouro de verdade ficava com elas e as moedas lixo com, sei lá, com cobre, enfim, continuavam sendo circuladas, porque era uma obrigação do Estado da época para com as pessoas. Tipo assim, o Estado forçava as pessoas a fazerem essa troca. Tipo, ele forçava a moeda verdadeira boa e a moeda lixo terem o mesmo valor, entendeu? Sim, o problema em si não é em si a moeda fiat. Claro, a moeda fiat faz parte do problema, mas o problema em si parece ser a falta de Então, liberdade. Assim, essa questão do governo em si ter essa autoridade suprema. E aí eu acho que vale a pena, então, talvez explorar essa questão do Thomas Hobbes, assim, do contrato social, que eu tenho certeza que vocês têm vários argumentos, assim, é toda essa questão do movimento contra isso, mas de como ter algo talvez saudável considerando isso. Eu acho que é uma questão interessante de tipo, como é que eu posso dizer? Tu acha que a maior parte dos problemas em geral advém dessa falta de liberdade das pessoas, não é? Que as pessoas naturalmente se autorregulariam. qualquer coisa que seja coercitiva é do demônio. Não tem. Uhum. Qualquer tipo de coerção é maligno, é errado. É objetivamente errado, entendeu? As Sim. pessoas têm a capacidade de fazer contratos entre elas que sejam. Que sejam apenas entre elas. Tipo assim, ninguém tem que se meter no contrato de A mais B, entendeu? Sim, sim, sim. Basicamente isso. Só que aí É, que tá. O Estado, ele tem, ao longo de toda a história, houveram fases em que o Estado sempre teve mais poder do que os indivíduos, né? sim. Houveram também outras fases em que os indivíduos tiveram mais poder que os Estados pela tecnologia, entendeu? A gente tá no momento da sociedade em que os Onde as pessoas têm indivíduos mais começam, alternativas, né? exatamente, que é o Exato. Bitcoin. Sim, claro. Bom, o Bitcoin parece simbolizar muito dessa questão da liberdade, muito fortemente, até porque tá no teu nome, de certa forma, né? Altieri BTC. E eu me interesso em saber, talvez, tipo, que outras coisas que, de certa forma, tu acha que são agora e mais futuramente, assim, símbolos dessa liberdade, entende? Além do Bitcoin, talvez. Ou o Bitcoin é realmente muito o centro disso por ser a questão da moeda de troca e ele permite todas as outras liberdades, porque ele é uma moeda de troca. Fugir da coerção do Estado, tu diz? É, exato, as possibilidades, assim. Porque se as pessoas não sabem, elas caem, que nem tu falou, em não ter outra opção. Essa coisa de tipo, CNH, não tem outra opção, preciso dirigir. É uma questão pra mim. Coisas assim, sabe? Existem outras maneiras de tu fugir da coerção, não da coerção do Estado, né? Mas tipo assim, de tu fugir da diluição monetária causada pelo Estado. Existem outras maneiras. Uma dessas maneiras seria tu ter ouro, por exemplo, ou prata, enfim. Seria tu saber mexer com artes valiosas e tal, ou tu até ter imóveis em algum lugar. A questão é que para a maioria das pessoas esse tipo de coisa não é economicamente viável pelo fato de que a maioria das pessoas não tem esse dinheiro ou essa capacidade de entender onde elas estão se metendo, entendeu? Uhum. O Bitcoin, ele facilita o processo de tu ser dono do teu patrimônio em, sei lá, 100 vezes, 1000 vezes. Tipo, é muito mais fácil tu entender o que é Bitcoin do que tu entender onde comprar um imóvel bom, como é que compra uma arte boa e guarda essa Sim, arte, sim, entendeu? Então, concordo. o cara que é pobre hoje, que mora na favela, ele tem muito mais facilidade de entender Bitcoin
do que entender como comprar uma arte específica do museu, do não sei o quê, inclusive Sim. transportar isso para outros países, tá ligado? Sim, sim. Bom, eu entendi essa questão de fugir da diluição da moeda, mas eu digo a base em si para ter a liberdade do Estado é fugir da diluição da moeda ou existem outras áreas onde é importante fugir da coerção do Estado, além da diluição da moeda? É, pode fugir espiritualmente, né? Tipo Sim. assim, Sair eu do acho que é sistema uma questão importante. educacional e tudo mais, assim, algo assim? Exatamente. É uma questão importante tu fugir. Tipo assim, tu não ser ensinado com a narrativa do Estado, porque o Estado tem uma narrativa clara, que é basicamente perpetuar as pessoas serem escravas dele, né? Ou seja, perpetuar os políticos no poder, enfim, pelo meio do ensino, MEC, enfim. É uma questão também, a espiritualidade, é uma questão a educação, mas também é uma questão financeira, né? Tipo assim, a parte financeira, a parte monetária é o principal, porque se a tua energia monetária ela não é reservada ao longo do tempo, ao longo de anos, ao longo de gerações, meio que não tem motivo pra tu fazer mais nada. Tipo assim, se tu vai ser escravo e teus filhos vão ser escravos e teus netos vão ser escravos, não tem muito o que tu fazer, tá ligado? Agora, quando tu consegue tirar a tua energia monetária da mão do Estado, tu consegue fazer outras coisas também. Tu consegue comer melhor, tu consegue se Sim. exercitar melhor, tu consegue aprender melhor com informações mais úteis, entendeu? Uhum. Eu acho que é o principal, mas também tem outras coisas que acontecem por causa disso, né? Sim. Interessante. Então me parece que a base seria então tirar essa tua questão financeira, tirar esse controle, não é? Mas digamos então que se tu é uma pessoa normal e tu ganha uma quantidade de salário normal, parece que o foco primeiramente seria então fazer mais dinheiro para daí sim poder colocar isso em Bitcoin ou algo do tipo. Então empreendedorismo talvez seja o primeiro passo. No caso, né? Sempre empreendedorismo, né? Para poder fugir dessa coerção do Estado, não é? É que o Bitcoin, ele não é, tipo assim, ele não é uma entidade que vai te salvar de Sim, tudo. sim, eles são um meio, né? Claro. Ele só te permite não ser diluído pelo Estado, entendeu? Então, o Sim. que tu bota ali dentro, ele não é mais diluído. Agora, tu tem que aprender o que tem que ser aprendido. Tipo assim, tu tem que. Como é que eu vou explicar? Tu tem que ter informação útil de qualidade na tua vida, tu tem que ter hobbies de Sim, qualidade. claro, mas eu digo Entendeu? focar nessa, que nem tu falou, na troca livre entre indivíduos. De certa forma, para fugir da coerção do Estado, em vez de talvez focar numa carreira de concursado ou numa carreira que tu teria tua carreira como um risco por tu falar algo, ou por tu pensar algo, ou por certas atitudes, ou talvez uma carreira universitária, enfim, diversas carreiras assim, onde tu ainda tá de certa forma nas garras do Estado, né? E o concursado, Não eu vai fiz um vídeo existir recente. daqui a alguns anos, não é? Não vai, mano, não Interessante, que vai, nem loucura. Você fodendo. vê que o meu sonho durante toda a minha vida era fazer direito e fazer concurso pra juiz ou pra promotor ou algo do tipo. Foi muito em cima da hora que eu troquei isso. E depois era ser professor universitário. Então, de qualquer forma, eu ia ser concursado, né? Tu é concursado? Não. Não, eu não sou. Esse era meu objetivo, assim. Eu queria fazer direito e virar juiz ou promotor. Aí eu decidi fazer psicologia. Ingressei na faculdade de psicologia, fiz 2 semestres. E eu queria ser professor, que nem o Jordan Peterson é, professor de Harvard e tudo mais, assim. Mas, principalmente, foi ele que me salvou, na verdade. Porque ele acabou sendo demitido, ele acabou odiando Harvard, ele acabou vendo toda a maldade que tinha ali, se revoltando. E ao ver isso, eu percebi que se até em Harvard a situação era tão ruim, se até ele via essas instituições como corrompidas, ele vai perder talvez a licença de psicólogo clínico por certas coisas que ele falou. Eu percebi que não tinha valor então em ganhar esse diploma. Não tinha valor em É verdade. gastar 2.500. Eu gastava 2.500 por mês para ganhar aquele diploma. Durante 5 anos, eu ia ter 5 horas de aula por dia, mais 3 horas de estágio. Então eu ia perder minha vida inteira ali e a minha juventude. Então foi isso que me salvou, assim. Tu não tem liberdade quando tu participa de uma faculdade. Tu é obrigado a seguir aquela cartilha dos professores e da faculdade, que é uma cartilha de esquerda, uma cartilha, tipo assim, progressista e tal, tá ligado? Então, na prática, meio que teu diploma, ele só. Tipo assim, tu tem o diploma, mas esse diploma é resultado de tu obedecer um conjunto de regras que não fazem parte da realidade, tá ligado? Sim, exatamente. Hoje em dia, eu tenho essa visão, é até extrema. Mas depende do curso, é claro, e depende um pouco da pessoa. Mas para pessoas jovens que fizeram a faculdade mais recentemente, eu tenho até uma visão invertida. Entende? É uma pena isso, mas se alguém vem me falar, eu curso psicologia, eu já tenho um pé atrás, porque tem algo de errado. Ou esse cara é um guerreiro, E atrás. ou esse cara é um guerreiro que sonha em ser psicólogo, que nem eu sonhava, e ele tá lutando assim, com unhas e dentes contra o sistema, e ele tá se fudendo muito hard, ou esse cara é uma pessoa muito corrompida, na melhor das hipóteses, assim. Ou talvez uma pessoa muito inocente que não tá percebendo tudo, o que também é ruim.
Então existe mesmo essa visão. O que eu já ia complementar com isso ok, a faculdade é muitas vezes esse ambiente corrompido, a escola, então, muitas vezes esse ambiente corrompido, os concursos, todo o sistema educacional, o governo permeia várias áreas da sociedade. Então, quando se decide viver essa vida mais alternativa, se libertar espiritualmente, se libertar de várias formas, quais são os ambientes onde alguém talvez pudesse buscar para ter essa vida saudável? Digo, é claro, durante o trabalho o cara vai tentar empreender, e isso é muito na internet. Mas até a questão do círculo social, porque eu não sei exatamente como é que foi pra ti, assim. Tu encontra pessoas na internet, eu imagino, nesse tipo de comunidade, mas se a pessoa simplesmente sai da faculdade e começa a ter essas ideias, é muito comum o cara ficar excluído, né? Tipo, muito excluído. Em todas as faculdades que eu fiz, eu não fiz um amigo naquela porra lá, mano. Eu não fiz Eu também não. um amigo. Zero, zero, zero. Eu não gostava de. Eu não gosto de gente até hoje, tá ligado? Eu não gosto de gente. Gente, eu não gosto de gente. Mas, Aham. tipo assim, na época lá, na primeira faculdade que eu fiz foi artes cênicas. Beleza. Aí eu fiz Bah, mas artes por que tu cênicas. fez... Calma. Por que tu entrou em artes cênicas? Por que tu entrou em artes cênicas? Né, O que se faz em artes cênicas mesmo? é vagabundagem, pô. É, ó, é maconha. Artes cênicas é artes com o corpo? Artes assim, tipo dança? É teatro. É teatro com o Ah, nome teatro. fofo, tá Então ligado? tu queria atuar e tal. Atuar, na época, Uhum. era 2016. Uau. Na época, eu achava que eu tinha que fazer uma faculdade de 4 anos pra ter o meu diploma de ator, tá ligado? É, exato. Eu Que achei, loucura que eles não, conseguem. porra, Porque psicólogo é uma coisa por lei, assim. Tu tem que ter o pra fazer a meu, terapia. Agora, também meu ator. psicólogo. Não, também não precisa. Pode fazer só. Pode botar outro nome na coisa e fazer, né? Pois é, não faz nenhum sentido. Eu também concordo. Mas eu tinha na minha cabeça, pra tu ver como entra na nossa cabeça. Eu também tinha essa visão. As pessoas têm na cabeça delas, eu também tive por muito tempo, de que você só, tipo assim, você só tá apto pra fazer aquilo se você tiver um diploma. Só que o diploma é só um papel. Tipo assim, tem muita gente que é programador, por exemplo, que não tem diploma, mas que sabe programar 100 vezes melhor do que um cara que é sênior, do que um cara que Total. é. Que é Tá essa lavagem ligado? cerebral, com certeza. É Mas tipo sim, tu assim, fez vamos lá. Não, Aqui. é. Eu fiz a faculdade lá. Primeira semana, os caras meteram uma ciranda ao redor dos elementos da terra e do ar lá. E aí, tipo, todo mundo, os calouros faziam a ciranda, tá ligado? Ao redor ali. E a gente tinha que abraçar os veteranos e depois pedir. Caralho, nem pra- fudendo. Mano, a gente tinha que. Nem. Nossa, aí. Não fiz nenhum amigo lá, tipo, eu só tinha esquerdista desde aquela época. Tipo assim, era insuportável. Aí beleza. Aí foi a segunda faculdade também, que foi ADM pública. Aí a gente entrou naquele papo que a gente falou antes, que era de festa, tá ligado? Nunca gostei de festa também. Aí naquela época eu gostava de festa, né? Depois eu passei a não gostar, mas enfim. E aí, tipo assim, era só festa, tipo, era só atlética. A faculdade específica era só pra atlética, Ah, mas assim, é tipo. claro que era só isso. A psicologia, de certa forma, tinha isso em comum também. A galera conversava sobre os assuntos, mas em si, a única coisa que tinha era fofoca e conversa. Era uma resenha, assim. Era uma resenha, exatamente. Era uma grande resenha. Era uma grande Todo final resenha. de semana tinha festa e festa e festa e festa. Pô, eu falei, mano. E aí, as aulas também, eu lembro até hoje, cara. O professor, eu não lembro a matéria, mas o professor chegou e falou assim: não, porque o capitalismo é o começo da sociedade, e aí a tendência natural do capitalismo é evoluir para o socialismo. Ele falou isso, tipo, que é basicamente a ideia do progressismo, né? Você tem a sociedade Uhum. capitalista e Ela vai socialismo. progredindo pro socialismo até que ela chega numa utopia comunista quando as pessoas forem muito avançadas e tiverem muita empatia. O que não faz sentido lógico e econômico nenhum, mas enfim. Um professor de faculdade falou isso na sala de aula e todo mundo não realmente faz sentido, realmente. Eu olhava aquilo e falava, mano, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, que porra é essa? Por que que eu tô aqui? Tipo, eu não entendi o que tava errado exatamente naquela época, mas eu entendi que, mano, não faz nenhum sentido, tá ligado? E aí eu só larguei também, aí depois foi publicidade e propaganda numa faculdade privada, a Estácio, né? Não faça faculdade na Estácio, é um lixo. É, e aí foi uma das piores experiências que eu tive como consumidor, assim, com- Era barato, pelo menos. Não, era caro. Eles Que metiam que era caro. barato. Eles metiam que era barato no primeiro semestre, aí depois tu Ah. ganhava, tipo, mais umas 12 matérias ali obrigatórias, pagava, tipo, 1.200, 1.300 por mês. Uau! Nem um pouco barato, então. Pra Estácio, porque Era, Estácio já tem um nome manchado de, tipo, era barato, ridículo, era assim. ridículo. Uau. E aí tu saiu de todas essas e tu encontrou onde, assim, talvez o teu ambiente de convivência, assim. Tipo, começou a passar teus dias. Porque eu acho que existe esse vazio pra muitas pessoas que saem da faculdade, não só da faculdade. Saem da faculdade, saem do seu emprego, algo do tipo, de tipo, o que fazer com o seu dia? É claro que o cara tem que trabalhar, é claro que ele tem que empreender, construir o seu sonho, mas onde o cara vai achar uma mulher, por exemplo, que é o grande problema da maior parte desses homens. Ou quando tu não tá inserido
nesses ambientes onde tu vai encontrar uma mulher. Porque de repente, a galera dá dicas, mas tu vai encontrar uma mulher num ambiente que tu já frequenta. Mas às vezes o cara frequenta só academia e futebol e ele não vai achar uma mulher ali, não é? O que tu vai fazer com a tua vida, assim, com o teu círculo social, tu não se preocupa tanto com isso, assim, não é uma Mano, questão. eu não ligo muito pra mulher, não, mano. Tipo, Saquei. tô muito nerd, eu sou muito nerd, mano. Mas é tipo assim, ah, em questão a. Em questão a. O que fazer da vida depois que o cara sai da faculdade? Tipo assim, que o cara descobre, por exemplo, pô, beleza, a faculdade não faz sentido pra mim, o que é que eu vou fazer da minha vida, né? O que eu fiz foi trabalhar e. E aí eu comecei a trabalhar com internet, entendeu? Sim. E nessa época, aí, isso aí foi, sei lá, 2019, aí, 2020, teve aquela parada global lá, que não pode falar aqui no YouTube, tá ligado? Ah, sim. E essa parada global mudou a minha cabeça de uma forma que eu não entendo até hoje. Porque antes disso, eu era muito carente de atenção das pessoas e carente de, tipo assim, eu preciso agradar os outros e tal. Depois disso, eu falei, mano, eu sou eu, vou viver a minha vida, é isso. Virei um monge, sei lá, virei um. Parece que quase todos os homens que tiveram alguma transformação passaram por esse tipo de coisa na pandemia. É uma loucura que todo mundo tem isso em comum, porque eu vivi isso durante o colégio. O que é louco também perceber como eu sou mais novo, não é? Mas durante o colégio eu tive essa questão de, tipo, eu era um cara super assim. É tão cringe falar isso, mas é verdade. Eu era super. A minha vida era o colégio, assim, era aquelas coisas tipo high school, sabe? Tipo, você não vai sobreviver a esse ensino médio. Tipo, a minha vida inteira era, tipo, quem tá ficando com quem, era fofocas, brigas do colégio, coisas do colégio. Era isso. E eu gostava, era a minha vida. Então, quando teve a pandemia, foi loucura, né? Eu era capitão do time de handball, participava das gincana, tava no GEG, passava o dia inteiro pensando em coisas da escola. E quando isso acaba, foi essa coisa de, ok, agora eu tenho que ser alguém, porque quando eu tava com o grupo, eu sou eu em relação ao grupo. Agora eu tinha que ser eu sozinho. Quem eu sou se eu não sou alguém em relação ao grupo? Que é muito isso, né? E aí eu não era ninguém. Eu não tinha uma personalidade sozinho. Eu só era em relação aos outros, né? Tinha exatamente, eu era exatamente assim. Eu só fazia parte de um grupo. Tipo, eu não era. Eu não tinha a minha personalidade, eu tinha a Uhum. personalidade. Todos os grupos que eu fazia parte deixaram de existir. Era só eu e, sei lá, meus pensamentos e a internet. E aí eu comecei a passar cada vez mais tempo na internet. Para muitas pessoas isso foi tipo um fundo do poço, porque tipo assim, muitas pessoas acabaram se perdendo na internet, infelizmente, né? Viraram degenerados, sei lá. Só que pra mim foi tipo assim, beleza, agora eu me achei, porque eu posso fazer o que eu quero e se der errado a culpa é só minha e se der certo a culpa também é só minha e é isso, acabou. E aí Uhum. tipo, eu meio que me achei como pessoa, como homem até, pode ser também, em questão de do que eu acredito, do que eu não acredito, porque daí, beleza, eu entendi, por exemplo, o Bitcoin, aí entendi, beleza, até um pouco da Bíblia, eu não era muito religioso, até hoje não sou religioso, mas assim, eu acredito em Deus, acredito em Jesus, acredito na Bíblia, mas eu não gosto da religião Tu não especificamente, tem porque, uma sei lá, denominação, assim. é, Tu é um cristão, mas tu não é católico ou protestante ou algo do tipo. eu acho que, pode ser, eu acho que pode ser isso aí. E, e aí, beleza, eu entendi, ok, então essa aqui é a minha ética, essa aqui é a minha moral, e tudo por causa do negócio que aconteceu em 2019, que ninguém pode falar o nome, e por causa do que aconteceu depois disso, entendeu? Tipo, sei Que lá, foi as pesquisas na descobri. internet, lendo livros, vendo É, vídeos e conhecendo essas ideias, assim. exatamente, Aham. E tu exatamente. não sentiu falta do ambiente, porque para mim o que falta muito pra faculdade cair, é claro, existe a questão de que tem a obrigação de que se tu não tem o diploma, tu não pode exercer, isso é um grande problema, que é o que tu falou, né? A galera é meio que obrigada a participar, e isso é um grande problema. Mas outra questão que eu acho que faz com que a faculdade se mantenha, mesmo pra quem não tem essa preocupação, é a ideia de que se tu não estiver lá, tu não é normal, é a ideia de que, tipo, tu vai encontrar teus amigos, tua família lá, algo do tipo, e toda a informação tá na internet. Por exemplo, Harvard, o CS50, o curso lá de ciência da computação famoso, tá todo na internet, qualquer um pode ver. E o que as pessoas falam como a diferença? A galera fala, não, mas lá tu só vai ver as aulas e tu não vai ter o acompanhamento de um professor e tu não vai ter outras pessoas que tu pode dizer, não entendi isso, ajuda, trabalha em grupo, aprender a dividir, aprender a trabalhar juntos e tal. Então existe essa fórmula mágica, faculdade, universidade, que as pessoas falam que não é só o conteúdo e o que tu aprende, é a experiência de vida. E a experiência de vida, então, o substituto disso seria o empreender. Tu acha que não? Isso aí é meio. Eu também, pois é, eu não vivi isso, infelizmente, na faculdade, mas sempre existiu esse conto de fadas de que eu viveria isso. Eu acho que é cope. Tipo assim, o cara que fala, não, porque a faculdade é uma parada diferente, não, porque tem que fazer os contatos lá e tal. É, exato, É. contatos. A galera fala bem isso, assim. Cope, cope, mano. Tem internet hoje, o cara consegue fazer contato no X ali, no Twitter, tá ligado? É Aham. cope pra caralho. Tipo assim, sei lá, é porque as pessoas. A maioria das pessoas, elas não são autodidatas, tá ligado? Eu acho que isso, assim,
Pra mim parece normal, mas eu vejo que a maioria das pessoas não é assim. Elas querem um professor, elas querem um tutor pra elas, tá ligado? Uhum. Pouquíssimas pessoas são realmente autodidatas. Eu considero que eu seja uma pessoa autodidata porque eu vou atrás e pesquiso e tal, aprendo coisa que eu quero, enfim. E não gosto muito de aulinha e, enfim. E eu acho que isso é um diferencial. A pessoa ser autodidata faz com que ela não fique presa no cronograma do tutor dela, entendeu? No, Ah, cron- no, claro. no cronograma do professor dela. E isso Sim, eu expande acho pra superior. caralho. Sim, eu acho que é muito superior em questão de conhecimento a gente poder buscar isso, assim. Agora, essa experiência mágica do networking, a internet substitui praticamente completamente, assim. Sim. Bom, eu acho que realmente existe muito mais opções. Eu já falei algumas vezes, a galera tem muita dificuldade em compreender isso, da questão de que existem, tipo, 8 bilhões de pessoas no planeta, né? E daí, se tu busca por uma parceira, ou por um amigo, ou até mesmo por um sócio, só na tua cidade de 100 mil habitantes, 500 mil habitantes, ou 1 milhão de habitantes, o espaço amostral, o grupo do qual tu tá se limitando a escolher uma mulher, ele é pequeno. Então talvez não tenha nenhuma mulher adequada pra ti, e nenhum sócio adequado pra ti nesse grupo de 1 milhão. E tu pensa, nossa, mas então eu sou um cara muito estranho. Não, talvez não. Talvez das 8 bilhões de pessoas tenha muitas pessoas que se encaixariam contigo, mas nesse espaço físico pequeno isso fica limitado. Então eu acho que a internet ah, possibilita muito disso. A gente vê então a internet como uma forma de democratização do conhecimento, eu acho muito interessante. Eu faço esse paralelo da internet com a prensa de Gutenberg, que foi quando a gente pôde, né, ler a Bíblia se tornou disponível para todas as pessoas em outras línguas, e isso democratizou muito, isso permitiu as pessoas se revoltarem contra a narrativa realmente do mal que era criada pelo Estado, pela igreja da época. E então eu também acho que a internet é muito isso.